A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Eu sou Zildete Montiel e fico com vocês até às 13 horas e vai ser maravilhoso. 13 horas no horário de Brasília, viu? Vai ser maravilhoso porque hoje nós vamos ter um grande convidado mais uma vez no oferecimento de Alcel Pro Saúde. E Alcel Pro Saúde agora é Zap. Você pode fazer tudo pelo seu telefone, claro, se for Android. Você vai ter lá tudo o que você precisa, inclusive um botão antipânico, que é muito bom. Em situações de emergência, é só acionar o botão antipânico e você vai ter lá tudo o que você precisa. Porque a Alcel Pro Saúde pensa em você. Hoje eu vou conversar com o Dr. Daniel Araújo, médico sanitarista com mestrado em Vigilância em Saúde e doutorado em Saúde na Comunidade. Ele é chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do município de Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor Daniel Araújo. Boa tarde, Zildete. E nós vamos conversar sobre a febre amarela. Mais uma vez, porque, doutor, o pessoal não está levando a sério, né? Bom, a situação realmente é bastante preocupante, né? Principalmente agora nas regiões que ainda não tinham indicação prévia da vacina, né? Porque existem muitas pessoas que estão suscetíveis para a infecção. Então, sem dúvida alguma, a situação é bastante preocupante. Pois é, eu ontem ainda fiquei sabendo da morte da mãe de uma amiga que mora lá perto da Serra da Cantareira. E foi muito triste, porque uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente gostava, uma mulher ativa, atuante, bonita. Então, tudo isso deixa a gente muito preocupada. Eu acredito até que ela tenha se vacinado. Há possibilidade da pessoa, mesmo vacinada, vir a falecer? Depende de vários fatores. Na verdade, primeiro, seria o tempo da vacina fazer efeito. A vacina leva para uma proteção praticamente de mais de 99% de todos os vacinados, mas ela leva muitas vezes, pelo menos, no mínimo 10 dias ou às vezes até 30 dias para ela realmente estar efetiva, né? Ter uma efetiva proteção. Então, eventualmente, se ela recebeu a vacina num período muito curto, né, entre a picada do mosquito contaminado, né, e a vacina anteriormente, não foi suficiente para ter anticorpos protetores. Isso pode ter acontecido. Nossa, que horror. Então, doutor, eu queria saber o seguinte, você tomou a vacina há muito tempo, ela fica valendo, porque dizem que se toma uma vez só. E agora com essa história da vacina fracionada, é a mesma coisa ou a pessoa vai ter que tomar outra vacina para complementar? Olha, Zildete, essa vacina da febre amarela, ela ela foi desenvolvida na década de 30. Então é uma vacina que nós já temos muita experiência, com milhares de pessoas sendo vacinadas no mundo todo. É claro que com o desenvolvimento dos conhecimentos, com o avançar do conhecimento, as questões de dose, como qualquer outra medicação, elas vão sendo ajustadas, né? O que se acreditava é que essa vacina precisava ter revacinações a cada 10 anos. Mas, recentemente, em 2013, os experts da OMS, eles publicaram um position paper lá pela OMS, com um embasamento muito forte científico de que uma dose da vacina é o suficiente para proteção para a vida inteira, né? Foram, até hoje, pelo menos bem demonstrados, apenas em milhares de pessoas vacinadas, apenas em 12 casos ficou bem evidenciado que eram previamente vacinadas, né? Então é uma situação que pode acontecer, mas assim, ela é praticamente inexistente. A gente pode negligenciar essa questão mesmo da não proteção com uma dose da vacina, tá? Isso pelo menos é o que a OMS nos coloca. Agora, com relação à dose fracionada, ela ainda é uma situação mais recente, ela foi testada no Congo e em Angola, nos últimos surtos de febre amarela, de uma situação muito mais grave, que é a nossa grande preocupação, que é a febre amarela urbana, né? Então, com milhares de pessoas adoecendo naquele momento, eles precisavam de uma quantidade, num período curto, imunizar o maior número de pessoas possível.
só que não tinha disponibilidade da vacina para todo mundo naquele período. Então já foram feitos esses estudos, né, que foi feito o fracionamento, cada dose, na verdade, vale pelo menos por 4 doses, né, da fracionada, você usa uma quantidade menor, né, e que até o momento, pelo menos que tem de evidência, que a proteção durou desde a aplicação da vacina. Então, por enquanto, pelo que eu tenho acompanhado nos estudos, né, já tem pelo menos 8 anos que essa vacina protege. Então, pode ser que, eventualmente, essa vacina sirva da mesma forma que a dose comum. É um conhecimento que a gente vai ter daqui para frente e que pode durar durante a vida toda, né? Vamos ver como é que isso vai avançar com o avançar do conhecimento. Certo. A Larissa pergunta quais são os sintomas da febre amarela. Olha, a febre amarela, ela é uma doença que a maior parte das pessoas tem sintomas mais leves, né? Felizmente. São sintomas inespecíficos, confunde com dengue, confunde com uma gripe. Por exemplo, febre, muitas vezes elevada, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, vômitos, náusea, e que em 30%, né, depois de uns 4, 5 dias, acabam evoluindo com mais gravidade. Os outros 70%, essa doença depois desaparece e muitas vezes nem percebe, nem sabe que teve febre amarela, por exemplo, porque ela se confunde com várias outras doenças. Esses 30% que depois evoluem com sintomas mais graves. E quais são os sintomas mais graves que pode acontecer? Principalmente o acometimento do fígado, né? Porque o amarelo, da febre amarela, ela vem pela icterícia, né? Que é esse corpo amarelado, né? O corpo todo fica amarelado pela lesão no fígado. E pela lesão nos rins, né? Os rins também muitas vezes entram em insuficiência. E a lesão no fígado, ela propicia algumas outras situações, além do corpo ficar amarelado, a falha do funcionamento do fígado acaba diminuindo a capacidade de coagulação do sangue e fazendo com que as pessoas muitas vezes tenham sangramentos importantes. Por isso que ela é considerada uma febre ictorohemorrágica. Ela entra dentro desse grupo por causa disso. Certo. O Paulo, ele pergunta, o Paulo do Butantan, ele pergunta se há outras doenças que possam ser confundidas com a febre amarela. E se tratando de fígado, se pode ser confundida com cirrose. Olha, como eu já falei, tem outras doenças, principalmente na fase inicial, que ela se confunde, né? Na fase mais característica, que ela fica com o corpo amarelado, né? E com possibilidade de sangramento, que são essas febres ictorohemorrágicas, existem algumas outras situações que também podem acontecer. O próprio vírus da dengue, né, que é muito parecido, né, de origem com relação à febre amarela, eles têm muita proximidade, eventualmente também pode levar a uma lesão importante do fígado. É mais raro, mas também pode. Outras doenças, por exemplo, leptospirose, também é uma doença que pode acontecer. Malária nós não temos na região, mas também é uma das outras que podem acontecer. Aí entra também diferenciais como febre maculosa, né, papahantavirose, entre outros agentes que podem dar essa que a gente chama de febre ictorohemorrágica aguda. Jair Cavalcante, ele pergunta como é a transmissão de pessoa para pessoa e de macaco para seres humanos. Acho que o macaco não transmite, né? Não sei. Ela não é contagiosa, né? E nem transmitida diretamente. Então a gente precisa escrever isso em letras garrafais. A febre amarela não é contagiosa. Isso. A pessoa só adquire se for picada, né? Só se adquire se for picada. Então a transmissão ela só é feita através do mosquito. Ela é uma arbovirose. O que significa isso? É uma virose transmitida por artrópodes, especificamente pelo mosquito. E aí podem variar de acordo com o ciclo. Se for o ciclo silvestre, o mosquito que transmite é um mosquito do gênero Hemagobus ou Sabetes. Se for, né, no ciclo urbano da doença, que nós não temos no Brasil confirmado desde 1942, é a transmissão pelo Aedes, pelo Aedes aegypti, né, que é esse mosquito que a gente conhece muito bem. Ah, entendi. Então, a vacina, ela tem que ser, a Isabel Beirar, ela está perguntando, a vacina tem que ser tomada e tem que ter 10 dias de efeito. Acho que ela quer saber quanto tempo
a vacina faz efeito, né? Isso, foi o que eu respondi logo no começo, mais ou menos, né? A vacina, para a gente ter uma segurança com que ela proteja, pelo menos 10 dias, né? Mas com certeza com 30 dias, né, praticamente todas as pessoas estão protegidas após essa dose da vacina. Então ela leva um tempo para o próprio corpo produzir os anticorpos, né? O próprio organismo produzir os anticorpos. Então por isso que a gente coloca essa situação de que o ideal é que quanto antes a vacina seja tomada, porque ela leva um tempo para ter uma proteção específica, a proteção efetiva, desculpa. Entendi. Que geralmente leva em torno de 10 dias e com 30 dias com certeza essa proteção está bem estabelecida. Certo, eu estou com muita gente aqui perguntando, a Rose, o Cláudio, o Daniel, seu xará, a Marina, a Mirta e a Mirla, olha, as duas devem ser parentes. Todo mundo perguntando a diferença a transmissão no meio silvestre e na área urbana. Ótima pergunta. Historicamente, né, a febre amarela, né, ela tem relatos possíveis antes da chegada dos portugueses nas Américas, né, já tem alguns relatos naquele período de povos astecas da região da América Central com doença muito parecida, mas também tem outras teorias que também falam que essa doença veio da África, né, e desde aquele período, né, até mais ou menos no começo de 1930, só era conhecido, né, o ciclo urbano da doença. Que, na verdade, aquelas grandes epidemias que aconteceram no Rio de Janeiro e aconteceram no estado de São Paulo e em outras partes do Brasil e do mundo, classicamente são as transmissões urbanas. É essa realmente que chama muita atenção. Por quê? Essa transmissão é feita pelo mosquito Aedes aegypti. Então o mosquito, como faz com a dengue, como faz com a chikungunya, como faz com a zika, ele pica uma pessoa que está com o vírus, está um período de viremia que a gente fala, está com o vírus no sangue, esse mosquito se infecta, ele leva um tempo, né, no próprio organismo do mosquito para se multiplicar, em torno de uns 10 a 15 dias mais ou menos, e depois ele começa a transmitir. Se esse mosquito picar outra pessoa, ele transmite o vírus para essa outra pessoa, né? Essa é a transmissão clássica da febre amarela urbana, e essa transmissão muitas vezes é explosiva, como a gente vê com dengue, como a gente vê com chikungunya, como a gente vê com a zika. Então, essa transmissão pelo Aedes realmente é a transmissão clássica da doença. Na década de 30 foi percebido, com o controle da febre amarela urbana no país, aqui no Brasil, eles descreveram a ocorrência de transmissão em locais que não tinham Aedes aegypti. Foram feitos estudos, viram que inclusive macacos adoeciam, né? E a transmissão era feita por outros mosquitos, pelo mosquito Haemococcus e Sabetes. Então, nessas regiões de mata, onde tem a presença do macaco, esse ciclo da doença, ele acontece. E o macaco, na verdade, ele, como você mesmo já colocou, ele é apenas uma vítima também e serve como alerta para a gente, né? Por quê? Ele também adoece e morre com a doença, né? E nesse ciclo silvestre, os macacos, esses mosquitos, principalmente os Sabetes e os Haemococcus, eles ficam nas copas das árvores, né? Onde ficam os macacos mesmo. E, eventualmente, quando ele não acha um outro mamífero para se alimentar, a fêmea desce para as regiões mais baixas, aonde, eventualmente, se um homem adentrar essas regiões, ele pode se infectar. Então, o ciclo silvestre foi estabelecido mais aproximadamente naquela época. E a última transmissão de febre amarela urbana que nós tivemos no Brasil, já bem documentada, foi em 1942, na região do Acre. De lá para cá, praticamente, pelo menos o que a gente acredita, que todos os casos que aconteceram foram dentro desse ciclo silvestre, com a presença do Haemococcus, e que o homem, muitas vezes, pela essa proximidade que ele tem hoje da mata, acaba se expondo, né? Então, acho que, não sei se eu consegui esclarecer bem essa diferença do ciclo urbano do ciclo silvestre. Conseguiu sim, e a nossa ouvinte Zô, ela diz assim, que ela leu na internet que o Ministério da Saúde ressaltou que a possibilidade de contágio no meio urbano é remota e informou que não há registro de infecção da doença pelo ciclo da doença desde 1942.
e que com a construção dos conjuntos residenciais e condomínios em áreas ecológicas, ambiente onde vivem os mosquitos que transmitem a doença, o risco de transmissão aumenta. E ela ficou confusa, ela não sabe, ela não entendeu, né, ela diz aqui, que se ela deve ou não se vacinar. Bom, realmente, né, as evidências que a gente tem hoje é que ninguém tem certeza absoluta que o mosquito que picou aquela pessoa é um hemagogo, é um sabetes ou é um Aedes, né? A gente não tem importa, como saber, né? Não tem como, mas o que a gente acredita é que tem evidenciado que no local que essas pessoas que adoeceram da doença, né, com a febre amarela, tinha a presença do hemagogo, né, ou do sabetes. Então a gente considera que essa transmissão tenha sido de forma silvestre da doença, né, não pela forma urbana. Por isso que a gente considera, a gente sempre teve evidência. Quando a gente tiver um caso de febre amarela no local que não tem a presença do hemagogo, por exemplo, ou do sabetes, aí sim vai ser evidenciada a transmissão urbana da doença. Por enquanto, pelo menos que a gente tem conhecimento, não aconteceu nenhum caso assim, né, que a pessoa no local que ela frequentou não tem a presença do hemagogos e do sabetes. O que isso é importante, né? Para ainda a transmissão principal, né, o risco maior ocorre para quem frequenta áreas próximas às zonas de mata. O que acontece é que, como no zoológico aí de São Paulo, né, a mata está dentro da cidade, né, em outras áreas, né, o próprio horto e outras áreas da cidade, a mata está muito próxima, né, das regiões urbanas. Então, a gente não tem hoje uma diferença do que é mata, do que é cidade, né. O fato é que essas localidades são mais risco. Qual que é a grande preocupação? Com o aumento de número de casos, né, de humanos, né, por consequência desse contato próximo, né, com essas áreas, esses humanos com viremia, né, eles dentro da cidade, se tiver uma quantidade grande de infectação pela Aedes, pode passar a ter transmissão urbana. Então essa é a grande preocupação. Provavelmente, em questão de tempo, né, o ideal é que todos sejam vacinados, né, todo município onde tem circulação detectada do vírus, todos os habitantes sejam vacinados pelo risco da reintrodução do vírus dentro do ambiente urbano, né, que ele passa a ser transmitido pelo Aedes aegypti. Então a preocupação dela é verdadeira. Acho que agora as áreas de maior risco estão sendo vacinadas, né, estão sendo incluídas nessas regiões de mais importância, na verdade, né, para poder serem vacinados com mais rapidez. Mas a partir do tempo que essas regiões foram sendo vacinadas, outras áreas da cidade também vão entrar dentro dessa indicação da vacina, né? Não só da cidade de São Paulo, mas pelo que a Secretaria da Saúde Estadual tem colocado, né, e o próprio Ministério, o estado todo vai ser considerado como de risco. Então, a partir de agora, né, ao longo do tempo, né, vão sendo buscados cada vez maior número de pessoas para serem vacinadas. Tem uma pergunta aqui muito, muito interessante da Manuela. Ela diz assim, como é que o mosquito adquire a febre amarela para transmitir? Na verdade, ele pica o organismo, ou o macaco, ou o ser humano, né, que tenha a doença no período agudo da doença. Ele estava com o vírus circulando, né, e não necessariamente ainda com sintomas, porque o vírus, né, quando ele entra no organismo, ele começa a se multiplicar e leva um tempo até aparecer os sintomas, que a gente chama de período de incubação. É o período que a pessoa se infecta, ou o macaco se infecta. Mas esse vírus vem de onde exatamente? Olha... Ele não vem no macaco, né? O macaco foi picado já, mas aí ele foi picado por um mosquito. E esse mosquito é o quê? É como vem o Aedes aegypti e tal, ele já existe no mosquito? Já. Então, mas só que geralmente isso acontece principalmente onde ela ficou endêmica, que é a região da Amazônica, né, onde o vírus ficou endêmico e circulou durante todos esses anos, desde a detecção desse ciclo silvestre da doença, entre os macacos e os mosquitos na região amazônica principalmente. O que acontece é que, de tempos em tempos, você tem um número de macacos suscetíveis, né? E quando aumenta o número, você vai nascendo mais macacos, né? E esses macacos não têm proteção para o vírus,
e o mosquito pica, né, eventualmente ele mantém essa circulação ali, e esse macaco adoece. O outro mosquito pica esse macaco, e assim ocorre uma transmissão em larga escala, né, tem uma grande quantidade de macacos doentes, de mosquitos, e que essa transmissão ocorre. Muitos macacos morrem, alguns outros não morrem, mas eles ficam imunizados, né, pelo próprio agente, né, ele fica com anticorpos protegidos, e aí durante um período, até se juntar outros macacos, né, que vão nascendo, outros macacos suscetíveis, né, até você ter uma quantidade grande de suscetibilidade desses macacos para justificar uma outra transmissão importante, variava em torno de 8 anos, né, que geralmente é esse ciclo que a gente vê. E quando ele acaba não ficando só restrito àquela região amazônica, ele já tem bem estabelecido isso, que ele segue essa rota, né, como seguindo as matas aonde que existem esses macacos, passando pela região do Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, depois vindo, né, ao longo dos meses, até anos, né, que às vezes leva 1, 2 anos, esse período todo, atingindo a região Sudeste, que foi o que aconteceu nessa última transmissão. Em torno de 2014, 2015, se identificou casos, né, como acontece praticamente todos os anos na região amazônica. Depois, na região ali, né, 2016, 15 e 16 na região de Goiás, né, e posteriormente, no final de 16, né, aqui na nossa região, e 17 na região de Minas, né, chegando até praticamente aí agora, né, na região da Grande São Paulo, próximos à cidade do Rio de Janeiro. O Espírito Santo também entrou, né, praticamente o estado inteiro, e algumas partes da Bahia, seguindo exatamente aonde onde tem esses macacos, né, nessas matas ainda protegidas, né. São poucas ainda, né, a gente não tem uma quantidade grande, né, o ideal é que a gente tivesse ainda muito mais proteção, né, às nossas matas, mas isso ainda mantém uma quantidade importante de macacos, né, então faz com que essa transmissão ocorra dessa forma. Não sei se eu consegui esclarecer. Eu estou, assim, achando muito lindo que nós estamos com crianças nos ouvindo. A Sofia pergunta assim, o macaco é o único bichinho que é mordido? Oi, Sofia, obrigada pela sua audiência, um beijinho para você. Que adoece, sim. O mosquito Sabetes e os hemagogos, eles também se alimentam de outros mamíferos, né? A fêmea, né? Por que a fêmea se alimenta e o macho não? É que a fêmea, para poder amadurecer os seus ovos, ela precisa de sangue. Faz parte do amadurecimento dos ovos da fêmea dos mosquitos. Então, por isso que são as fêmeas que são hematófagas, elas que picam os mamíferos, né? Então, mas quem adoece, né, quem tem a doença, pelo menos a ciência mostra hoje, são os macacos e o ser humano. Né, são os primatas. E aí não morde, não pica, por exemplo, um gatinho ou na mata um outro mamífero? Ele até pode se alimentar, mas esse animal não adoece. Ah, que interessante. Então, podia ser aí um caminho para descobrir por quê e se eles têm alguma forma de proteção, de antídoto, né, que possa passar para nós, enfim. Claro. Isso acontece com algumas outras doenças também, né, possivelmente por eles não têm os receptores nas células que predispõem a entrada do vírus e a multiplicação no organismo. Geralmente é isso que a gente entende quando acontece um organismo que pega uma espécie animal, né, e não pega em outras espécies, por exemplo. Entendi, porque a vacina é feita do próprio vírus, né, e em muitas pessoas ela tem se manifestado de forma negativa. Por quê, doutor? Ótima pergunta. Beth, na verdade, essa vacina, desde quando ela foi desenvolvida, ela usa vírus vivo atenuado, né? Não é só a da febre amarela. A vacina da varicela, né, que é a catapora, a do sarampo, da rubéola e da cachumba, como também a da polio, né, a vacina oral da polio, né, as gotinhas, todas essas usam o vírus vivo, né, só que ele é feito, né, um processo que ele vai perdendo a capacidade de dar a doença, né, de levar a doença. Sim. Mas ele protege, ele faz com que o corpo produza anticorpos, né, e fique protegido pela doença, né, com esse vírus vacinal ele protege a doença, mas não leva, pelo menos na imensa maioria dos casos, ao um quadro que imita a própria doença, né. O que acontece? Esse vírus, para algumas pessoas, né, como pode acontecer com esses outros também, como da cachumba, da varicela, como eu já te falei,
podem, em pessoas que têm uma baixa imunidade, se multiplicar tanto, né, e levar um quadro como se fosse a própria doença, né? Por isso que ela é contraindicada em pessoas com baixa imunidade. Por exemplo, pessoas com câncer que estão fazendo tratamento, né, quimioterápico, né, pessoas que tomam medicamentos para baixar a imunidade, né, uma medicação com alta doses, né, por exemplo, pessoas que têm problemas reumatológicos, né, artrite, entre outras situações, né, a gente contraindica a vacina por causa disso. O vírus, ele multiplica no organismo como um vírus selvagem, né, como vírus da própria doença, só que essa multiplicação ela é muito restrita e o vírus não é capaz de levar a doença. Mas, porém, em pessoas com baixa imunidade, essa doença pode acontecer, né, só que é uma situação que, mesmo em pessoas com baixa imunidade, ela é rara, né, mas por isso a gente sabe. A gente sabe que hoje os idosos, entre aspas, né, que a gente sabe que tem muita gente de 60 anos aí, super jovem, não podem tomar a vacina, porque são considerados idosos. Então a Marina Souza, ela pergunta, por que eu não posso tomar a vacina se eu me vejo muito no risco? Claro. Não é que ela não pode, né? O idoso aumenta-se um pouco a possibilidade de risco, mesmo que tenha saudável, mesmo que seja saudável, né? Por quê? Porque ainda não se sabe exatamente, né? Como também outra situação que a gente normalmente não indicaria vacina seria para gestante, né? Porque a gestação em si é uma situação em que a imunidade da mulher fica mais baixa, né? Então é uma situação de risco. Mas o que precisa ser pesado, né? Se, por exemplo, se o idoso ele é saudável, não tem nenhuma situação que diminua a imunidade dele, né? A gente recomenda a vacina, até porque ele também está em risco, né? Principalmente se ele for nas regiões hoje, a gente sabe que o vírus está circulando. Então, a gente, na verdade, não é que ele não possa tomar, é feito um paralelo, né? Uma avaliação entre o risco-benefício da vacina. O risco dele ter uma que a gente chama de viscerotrópica, né? A doença viscerotrópica da vacina, né, que é essa mimetização da própria doença pelo vírus vacinal, né, ela é muito rara, né. Então, se ele se expor em área de risco, o risco dele ter a febre amarela e morrer pela febre amarela é muito maior, mas muito maior, do que o risco dele ter algum efeito adverso grave à vacina. Então, nessas situações que o indivíduo é saudável, né, que mesmo que tenha 80, até mais, se ele se expõe, né, em áreas que hoje a gente considera como risco, ele deve ser vacinado sim. Tá? A gente tem recomendado que seja vacinado. Agora, quem que vai verificar se esse idoso ele é saudável ou não, né? O ideal é que ele procure o seu clínico, né, o seu geriatra, ou quem acompanha, né, esse indivíduo, e veja se realmente ele não tem nenhuma doença que contraindicasse a vacina. Mas ela não é uma contraindicação absoluta. A gente faz uma vacinação com mais cuidado no idoso e na gestante. Mas mesmo a gestante, que também se expõe, a gente também indica a vacina, né? Então é uma situação que precisa ser avaliada justamente o risco-benefício que essa vacina tem. Mas, em geral, nas situações que a gente vive hoje, o benefício da vacina é muito maior do que o seu risco. Entendi. Eu tenho aqui mais um ilustre ouvinte, é o Dr. Fábio Martins Mori, neurologista do ABC. Ele diz assim: num idoso de 80 anos que mora em Ubatuba, área de risco, quais exames de sangue pedir para ver imunidade antes de vacinar? Olha, na verdade não existe um exame, né, de sangue que consiga realmente demonstrar de uma forma efetiva aqueles que estão com baixa imunidade ou não, né? Um paciente com 80 anos, né, que se ele não tem nenhuma, por exemplo, não tem diabetes, né, que é e se tiver diabetes, que tenha o seu diabetes controlado, né, nos seus exames de sangue eles mantêm, né, uma quantidade normais, né, dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e tudo mais, eles devem ser vacinados normalmente, sem grandes problemas, né. Então acho que a gente precisa ser avaliado, é isso, né.
Na verdade, não tem nenhuma situação que contraindique para esse paciente de 80 anos. Na verdade, e também não existe nenhum exame específico para verificar se esse idoso ele tem alguma outra problema de saúde. Seria um idoso que não tem nenhuma doença, né, que ele já acompanha, e que o Ubatuba, né, o Ubatuba ainda, salvo, né, desatualização das últimas informações, ainda não tem identificação do vírus presente, né, da detecção do vírus. Mas a possibilidade de que ele chegue nessa região é grande, né. Então, se for um idoso que frequente as áreas mais periféricas da cidade, sem dúvida alguma, essa avaliação da vacinação é importante, que ele seja vacinado, sendo que ele esteja saudável, né? Certo. E por falar em ilustre, nós temos aqui a pessoa que o indicou para nós, que é o Glauco, e a sua esposa, Marina, que é prima do Dr. Daniel. E eles estão aqui com algumas perguntas. Obrigada pela audiência também. Um beijo carinhoso para vocês. São 3 perguntas, doutor Daniel. Eu e meu esposo moramos em bairro que não está na região de risco. Precisamos nos vacinar mesmo assim? Primeiro, um grande abraço para o Glauco e para a Marina, né? O que a gente tem hoje, né, como recomendação? Não tem ainda evidência de transmissão na região onde eles residem, né? Não tem ainda evidência até porque nós não temos ali nenhuma região de mata próxima, né? E também, ainda bem, espera que isso não aconteça, não tem transmissão urbana da doença, né? Por agora, né, não há indicação de uma busca pela vacina de imediato. A gente sabe que, com o passar do tempo, né, a vacina vai estar disponível para outras regiões que não são prioritárias e, com certeza, a gente recomenda que eles sejam vacinados sim, né, na região da cidade toda, né, mesmo na região central da cidade, que a gente sabe que é um mar de pedras, né, em que a possibilidade de ter o vírus silvestre ali, né, o vírus imagogo ou silvestre é nula, não existe a possibilidade. A gente sabe que as pessoas se deslocam para áreas de risco, né, então o ideal é que, ao longo do período, assim que tiver vacina disponível, todos se vacinem, né? Agora, se ela for realmente para uma área onde está a transmissão do vírus hoje, por exemplo, região de Mariporã, né, como todos vocês já conhecem aí sim, aí é o ideal que elas sejam vacinadas o mais rápido possível. Mas a gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje com relação à disponibilidade para vacina, né, então a gente tem que entender que vacinar, né, como o Ministério está propondo 20 milhões de pessoas, é uma situação, é praticamente um esforço de guerra, né? Então a gente sabe dessa dificuldade toda, mas não há necessidade para pânico nenhum. Até o momento, acho que a ideia da gente é acalmar as pessoas para que aguardem o período, né, da indicação de vacina para cada região e que, assim que for possível, sejam vacinadas. Certo. A segunda pergunta da Marina é: o Glauco é portador de hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renal, diabetes tipo 2, insuficiência renal leve e esteatose hepática grau 2. A vacina é contraindicada para ele? A terceira pergunta: no caso de termos que tomar a vacina, podemos esperar a vacina integral, não a fracionada, em rede particular? Ótimo, muito bom. O que acontece? Bom, primeiro com relação ao Glauco, né? Se o diabetes estiver controlado, né, fosse só a questão do diabetes, a gente tem uma segurança, né, de que a vacina ela pode ser aplicada, né? Como ele tem várias outras patologias, né, que a gente fica na dúvida, o ideal é que o próprio clínico que acompanha, né, o hepatologista, que façam, né, esses acompanhamentos da função renal, todos eles, avalie de uma forma mais efetiva. Fica difícil a gente realmente garantir que não há um risco um pouco maior, né? Agora, vai depender muito da exposição, né? De que realmente, da situação epidemiológica, do risco de se expor em áreas onde o vírus está acontecendo. Então, não é realmente uma situação muito fácil da gente individualizar caso a caso.
O ideal que a gente então recomenda é que sim, procure o clínico, né, quem estiver acompanhando essas patologias de base dos indivíduos, né, e façam uma tentativa de pesar, né, o risco-benefício da vacina. A gente sabe que a vacina ela é muito segura, né, mas infelizmente nós temos alguns pequenos casos que acabam evoluindo com mais gravidade, né. E o que é pior é que muitas vezes indivíduos saudáveis, né, mas essa é uma situação muito, muito mais rara, né, uma em cada 500 mil doses aplicadas tem uma reação adversa grave em indivíduos previamente sadios. Isso a gente não tem como prever, né. Mas mesmo assim, né, como é uma situação mas muito, muito, muito rara, o risco de ter a doença ela é infinitamente maior. Por isso que a gente fala que o risco-benefício, né, o benefício da vacina, ele é muito maior do que o seu risco. Então, por isso que eu acho que essa situação das comorbidades, ela precisa ser individualizada mesmo para dividir isso um pouco com o clínico, né, que acompanha os pacientes, né. Outra pergunta, desculpa, qual que era mesmo? Então, se no caso de ter que tomar a vacina, podem esperar a vacina integral, não a fracionada, em rede particular. Tá. É uma opção, né? É uma opção porque hoje ainda não está totalmente estabelecido que a vacina fracionada, ela vai durar a vida toda, né? Pelo menos a gente não tem realmente essa informação científica, não deu tempo ainda de ser feita, né? Isso vai ser feito a partir de agora, ao longo do tempo. Acredita-se que, por quê? Como eu já falei, o vírus é vivo, ele multiplica no organismo, então muitas vezes não vai depender simplesmente da quantidade do vírus que é injetável, mas sim a capacidade desse vírus entrar nas células do organismo e multiplicar. Então, possivelmente, mesmo essa quantidade menor, né, da vacina fracionada, ela parece que é o suficiente para que tenha a multiplicação do vírus, né? E esse vírus multiplicando faz com que o corpo desenvolva a mesma quantidade de anticorpos que a vacina comum. Então, pode ser, eventualmente, que a gente vá, a partir de agora, considerar, né, ao longo dos anos, né, 10, 20 anos para frente, que a vacina fracionada ela tem a mesma resposta da vacina completa, né? Entendi, mas então, aí eu tenho uma dúvida aqui muito interessante. A nossa ouvinte Flora e a nossa ouvinte Claire, elas perguntam assim: qual é o critério dessa dose fracionada ou não? Porque aí ela coloca o texto. A dose fracionada foi disponibilizada em 54 municípios de São Paulo, 15 do Rio de Janeiro e 8 da Bahia, e 8 cidades da Bahia. Nos outros estados e municípios, se estiverem nas listas locais recomendadas para imunização contra a febre amarela, a população será vacinada com dose padrão, disponível no programa de vacinação regular dos postos de saúde. Por quê? Ótima pergunta. Qual foi o critério, né? Eu também acho. Como é que eu posso dizer, olha, vocês vão tomar fracionado e vocês vão tomar completa? É uma coisa meio... Não sei, como é que é isso? Ótima oportunidade para a gente tentar esclarecer isso mesmo. Vou dar um exemplo de Ribeirão Preto, né, que é um exemplo também para isso. Nós estamos numa área de indicação de vacina, nós estamos fazendo a dose inteira aqui. Por quê? Nós somos desde 1992, mesmo assim em outras regiões mais, que foi decretada como região recente de indicação de vacina, nos últimos 5 anos, por exemplo, foram feitas várias outras campanhas, né, e que a boa parte, se não fosse praticamente 100% da população, que a gente sabe que isso não é verdade, ainda existe um ou outro que não recebeu a vacina, mas a maior parte da população já tomou vacina. Então a quantidade de dose que é necessária para poder manter a cobertura vacinal, as pessoas que buscam a vacina nessa região era bem menor, né? Bem mais limitada. Então você tem uma quantidade pequena de pessoas que vão ser vacinadas. E qual que é a característica principal da dose fracionada? Quando você fraciona, você precisa aplicar imediatamente a vacina. Então ela só serve para campanhas, e geralmente campanhas onde são feitas uma quantidade muito grande de vacinas. Por quê? Se você fizer a vacina, né, você fizer o fracionamento da dose e não aplicar imediatamente, essa vacina ela é perdida. Então por isso que ela precisa ser feita, ela é especificamente para áreas de campanha. Como essa região, né, não precisa nem dizer, né, o tamanho que é a Grande São Paulo,
né? Ela lacrada, ela tem quanto tempo de duração? O período de validade de uma vacina, ele é longo, ele não é curto, não, né? Eu não sei te falar exatamente quanto tempo, se chega a ser mais de anos, né? Mas ele tem uma duração boa, né? Mas assim que ela é aberta para poder fazer... E a conservação em geladeira? Ela é em geladeira. Precisa ser numa geladeira, né? Porque no sistema público a gente faz isso de uma forma bastante segura, né? Que é a rede de frio que a gente fala, que ela precisa ser mantida rigorosamente a temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus, assim, não passa, ideal é de 5, 6 graus, né, que ela fica, essa vacina, mais ou menos isso. Então, o ideal é que ela fique absolutamente dentro desses valores, né? Então, por isso que é importante que todos os sistemas, né, de saúde no país sigam, né, eles geralmente seguem realmente todo esse cuidado com relação à guarda, né, a conservação desses produtos. Mas assim que ela é aberta para poder ser vacinada, para a pessoa ser vacinada, essa vacina tem que ser aplicada imediatamente no fracionamento. É por isso que ela é utilizada, e também a quantidade de doses, né? Você vai fazer numa região como a Grande São Paulo, seria impossível para a gente conseguir vacinar todos que necessitam nesse momento com doses inteiras. Então são as duas situações, né? Ela é utilizada nessas regiões, e por que não é utilizada em outras regiões? Porque a quantidade de doses que vão ser aplicadas são muito pequenas. Então, praticamente, vai dar a mesma coisa você aplicar uma dose fracionada ou uma dose inteira, porque as outras, não teria tantas outras pessoas para serem vacinadas ao mesmo tempo, porque não é uma ação de campanha. Não sei se eu consegui esclarecer. Ficou claro, Beth, que a questão de quando você abre... Eu tenho uma mãe desesperada, que ela, eu estou desesperada, por favor, faça a minha pergunta. Eu tenho um bebê de 6 meses, levei ao posto para ser vacinado e fui informada que ele só pode ser vacinado a partir dos 9 meses. Eu estou em área de risco e morro de medo que o bicho dê uma picada no meu bebê. Essa pergunta eu já tive outras vezes também, já nos fizeram outras vezes, né? Porque uma criança de 6 meses é uma criança muito frágil, né? E se picar esse bebê, como é que fica? Claro. Bom, por que a gente tem cuidado de aplicar menos de 6 meses a vacina ela é contraindicada, tá? Então ela vai ficar 6 meses aí se expondo, né, ao risco, sem ter a vacina de qualquer forma, né? Porque o risco de efeitos neurológicos, né, que é um outro evento grave da vacina, ele aumenta nessa faixa etária, de 0 a 6 meses. Então, por isso que não se aplica nesses bebês menores de 6 meses. E como é que fica a proteção dessa criança? A mãe tem que fechar todas as janelas, usar um bom veneno lá para spray, colocar na tomada, colocar um repelente, é isso, né? Não tem outro jeito. Sim, a gente já tem um cuidado maior com uma criança de 6 meses, até 6 meses, né? Geralmente elas não vão para, assim, falo geralmente porque muitas vezes as pessoas levam, mas a gente tem um cuidado maior, até porque estão tomando as outras vacinas, a gente não leva para aglomerados, porque tem muitas outras doenças que são graves para essa população menor de 6 meses, né? Doenças respiratórias, inclusive. Então, são cuidados que a gente tem, o próprio vírus da dengue também, o vírus da chikungunya, pode também infectar crianças menores de 6 meses, né? Porque parece que o pessoal esqueceu um pouco da dengue e da chikungunya, né? Então, pessoal, por favor, tomem cuidado com as águas paradas. Essa semana eu fui na casa da minha filha e ela tem muito cuidado com isso, só que ela tinha a cobertura da garagem, eu saí na janela e olhei que na cobertura da garagem tinha uma água empoçada e ali perfeitamente o bicho podia colocar os seus ovos e se desenvolver ali um Aedes aegypti, né? Exatamente. Então é necessário ainda que as pessoas fiquem, porque todo mundo mudou o foco e esqueceu da dengue e desses outros problemas, né? Exato. Então, os menores de 6 meses já vão estar expostos, então já vai ter que ter cuidado. Entre 6 e 9 meses é uma situação também que aumenta um pouco o risco e a proteção não vai ser tão efetiva ao longo do tempo. Então, a gente evita muitas vezes de aplicar nessa população, porque aumenta um pouco o risco de efeito adverso e também a vacina não vai proteger durante a vida toda, ou não vai ter um efeito protetivo durante tanto tempo. Então, por isso que não se faz de rotina também entre os 6 e os 9 meses. Salvo em situações em que esse bebê está numa área com elevada transmissão da doença, né? Uma situação realmente que chame a atenção, que a doença, o risco da doença
ultrapasse, né, o benefício da vacina. Então, nessa situação aí acaba sendo indicado, pelo menos é o que está na norma do Ministério, né. Na situação atual hoje, que o Estado tem visto, né, pelo que eu acompanho na mídia, pelo menos, é que a situação hoje da Grande São Paulo não justifica ainda a vacinação nessa população, né, de 6 meses a 9 meses, apenas acima de 9 meses. Então, acho que o cuidado que ela vai ter nos primeiros 6 meses, ela mantém e avance até o 9º mês, né, que são cuidados de evitar com que, primeiro, adentrar com essa criança em áreas onde o ambiente permita, né, uma presença maior do mosquito silvestre, né. Eu sou tão cuidadosa que eu acho que eu nem levaria a criança para tomar sol, né, e é necessário. Porque vai tomar sol, vai ali fora, na varanda, e o bicho vem, o mosquitinho vem e dá uma picada, e aí, como é que faz? Sem dúvida, né? A gente viu muito disso na época da transmissão da Zika com as gestantes, né? Então, a gente viu realmente que muitas gestantes vai tomar sol, coloca um mosquiteiro em cima. Exato, né? Saiu no meio do calor de 30 graus aqui em Ribeirão Preto com blusa de manga longa, calça comprida, né? A gente viu isso, realmente assustou bastante, né? Mas ainda aí cuida da criança por esse lado e desidrata pelo outro, né? Desidrata do outro, né? Acho que talvez a gente não precise, né, mas é claro que há uma preocupação, mas também não há necessidade também de achar que o risco está iminente na transmissão da doença. Acho que isso precisa ser, o principal é evitar criadouros, porque a gente evitar com que a doença se urbanize. Isso é o fundamental. Verdade. A doença não pode urbanizar. Então, aí essa mãezinha desesperada que falou do bebê de 9 meses, eu joguei aqui na internet e eu estou lendo o seguinte: a vacina em dose padrão pode ser aplicada em qualquer pessoa saudável a partir dos 9 meses de vida. A dose fracionada também é direcionada a pessoas sem histórico de doenças graves, mas só pode ser tomada a partir dos 2 anos. É preocupante, né, doutor? Porque 9 meses e 2 anos, a criança fica desprotegida. E agora? Mas aí ela vai tomar a dose inteira. Ela vai receber a dose inteira. A criança de 9 a 2 anos, ela vai receber a dose inteira. Tem algumas outras situações que também acabam recebendo a dose inteira. Por exemplo, quem vai viajar para o exterior, né? Como ainda não está estabelecido que a dose fracionada é a proteção ideal, blá, 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 a OMS não substituiu a indicação para a carteira internacional a dose fracionada. Então, para ter carteira internacional, tem que ter a dose plena. Então, por isso também... E como eu falei, nessa mesma matéria que eu estou aqui aberta na internet, diz assim, que em caso de impossibilidade de tomar a vacina, os pacientes devem adotar outras medidas de proteção contra a doença, como o uso de repelentes, roupas que cobrem todo o corpo, telas nas casas, acho bacana essa história da tela, entre outras formas de evitar contato com o mosquito transmissor. Claro, que isso não vale só para a febre amarela, isso vale para todas as outras doenças transmitidas por artrópodes, né? Certo. Eu tenho aqui a pergunta da Dona Tereza. Boa tarde, Dona Tereza. Obrigada pela audiência. Ela tem 64 anos e não se lembra de ter tomado a vacina e pergunta se ela pode tomar novamente, mesmo tendo 64 anos. E agora? Quando não tem um registro, né, físico, né, não tem na carteirinha de vacina, ou se eventualmente sabe qual posto que ela costumava tomar, ela pode às vezes procurar esse posto, que eventualmente esse posto tenha registros, talvez não tão antigos, mas pode ser que ela consiga resgatar o histórico vacinal dela. Se for possível, se na carteira de vacina dela ela encontrar a vacina aplicada, ela pode ficar tranquila, né? Se não for possível esse resgate e ela fica na dúvida se ela tomou vacina ou não, ela deve ser vacinada. A gente tem orientado a indicação da vacina para quem não consegue comprovar que teve a vacina feita anteriormente. Certo. Doutor, eu estou com muita pergunta de criança aqui. Eu tenho a Maiara, o Lucas, a Soraya, a Serena, Lorena, Helena, tudo Ena, hein? Eles estão perguntando por que não dão a vacina no macaco. Pois é, a gente já viu bastante discussão, inclusive na área científica, viu? Já vi essa discussão, inclusive, nessa área científica. Bom, existe vacina para animais? Existem. A gente tem várias vacinas, inclusive, aplicadas nas clínicas veterinárias, né? Só que acontece, né?
Quem leva o animal, né, o cachorro, o gato, para clínica veterinária é o próprio dono. O macaco, a gente não tem como fazer isso, né? Porém, também já existem situações, né, com o próprio vírus da raiva, que fizeram vacinas para animais silvestres, por exemplo. Eu sei que os Estados Unidos, ele aplica, né, ele desenvolveu uma vacina contra a raiva, que ela coloca uma isca dentro de um alimento, né, e principalmente focando animais canídeos silvestres, lobos, entre outros animais também, coatis, que o risco da raiva lá nos Estados Unidos está muito associado também com esses animais silvestres. E distribuem, jogam essas iscas, né, com esse vírus no ambiente para esses animais se alimentarem, né, com essa isca, né, e produzir anticorpos contra o vírus da raiva, então esses animais acabam não adoecendo. Né? Então existe, não é uma coisa tão fora do padrão. A pergunta dela faz todo sentido. Sim. O problema é que para vírus da febre amarela não tem esse tipo de vacina, né? Não foi desenvolvida uma vacina que ela possa ser utilizada dessa forma, né? E também teria que ser uma vacina que eles pudessem, o próprio animal teria que alimentar, né? Ou se não, teria que capturar esses animais, que seria uma situação ainda muito mais complexa. Como você capturar todos esses animais para conseguir vaciná-los, né, de uma forma efetiva? Então, por enquanto, é uma pergunta muito boa, né? Acho que talvez a ciência possa resolvê-la nos próximos anos, nas próximas décadas, mas por enquanto ainda não é possível, né? Infelizmente ainda não é possível. Certo, eu tenho aqui Dr. Werner. Ele diz assim que deve-se tomar cuidado com a zika, com a dengue e com a chikungunya, porque elas são primas da febre amarela. São primas porque são transmitidas, né, pelo mesma forma, por mosquitos, e como a gente já falou aqui, realmente a gente tem que tomar cuidado com as águas paradas e evitar até mesmo a água do ralo do banheiro. Eu estava vendo o doutor Varela falar, né? Eu falei, nossa, a água do ralo do banheiro, a gente nunca pensa, a gente toma banho, fica lá tranquilo. Então, eu acho que o ideal seria também colocar aquela tampinha, né, nos ralos, né? É importante, até no quintal, às vezes a gente tem aquele ralo de quando a gente molha as plantas ou quando chove, enfim, temos que ficar realmente bem alerta. É muita água parada, não dá para controlar tudo, realmente é muito difícil, né, doutor? Sem dúvida. O mosquito do Aedes aegypti, ele está muito adaptado a essa convivência com o ser humano, né? Então ele realmente, uma tampa de garrafinha, claro, cai uma quantidade de menores de larvas e de mosquitos, mas um ralo, por exemplo, do banheiro, se for um banheiro que usa com frequência, né, o próprio shampoo, sabonete, ele geralmente consegue dar uma boa limpada na quantidade na viabilidade dessas larvas. E no jardim também a gente lava o quintal com o sabão em pó, coloca alguma coisa, talvez resolva, né? Isso, também ajude, ou com a própria água sanitária também, né? Também pode ser utilizado, jogar água sanitária. A água sanitária é demais, né? Eu acho que é um dos melhores modos de se fazer uma boa higiene, né? Exato. Então, se você fizer uma limpeza, né, semanal, pelo menos, né, nesses ralos, né, utilizando um desses produtos, até o sal também, né, o próprio sal também já tem visto como que ele também serve para desidratar a larva e muitas vezes acaba destruindo a própria larva do mosquito. Mas água sanitária é um produto que a gente tem disponível em casa que pode ser utilizado nessas situações, né, então sem dúvida alguma é importante. E a chikungunya, a dengue, nós estamos falando de 30% a 40% de pessoas que continuam a ter esses sintomas, que são intensos e que mesmo após a infecção, elas ainda estão morrendo, né? Assusta pelo tamanho de infectados e pelas mortes acontecidas. É muito sério o que a gente está falando, né? Sem dúvida alguma. Então, doutor, toda pessoa que tem febre amarela morre? É a pergunta da Gisele. Não. Pelo contrário. Como eu falei, em torno de 70... Tem algumas que ainda nem desenvolvem sintomas, né? Elas podem nem desenvolver sintomas algum, né? Algumas pessoas se infectam com febre amarela e não desenvolvem nada. Mas boa parte das que desenvolvem sintomas, né? Essas... 70% tem o que a gente fala que é uma febre inespecífica, parece com dengue, né, depois de uma semana se resolve. 30% desses que desenvolvem sintomas, eles podem desenvolver sintomas mais graves, né? E aí sim, nesses 30%,
A letalidade varia, né, muitas vezes, mas ela é bem maior. Aí sim, quando você desenvolve uma lesão grave do fígado, aí o risco de óbito ele é muito mais alto, né? Infelizmente, aí realmente a situação é mais grave. Mas, no geral, também, a maioria das pessoas que se infectam com salmonela não desenvolvem doenças graves, ainda bem, né? E as sequelas? Tem sequelas? Sequelas, na verdade, definitivas não, né? Se ela entrar em insuficiência hepática, que é o quadro mais grave, como vocês devem estar acompanhando na mídia, já foram feitos alguns transplantes hepáticos, né? Sim. Eu não estou com o número mais atualizado, mas eu acho que foram feitos 5 aí na capital e 1 em Campinas, se eu não me engano. Que é uma forma desesperada, né? Assim, né? Uma situação última, né? Que é o paciente estar sem condições mesmo de manter a vida, a única forma de salvá-la seria com transplante. Aí é possível se fazer isso, você consegue evitar com que a pessoa vá a óbito. E ela não vai ficar com uma sequela necessariamente, mas ela vai ter que usar outros medicamentos pelo transplante, né? Aquelas que sobrevivem espontaneamente à doença, elas geralmente não têm sequelas importantes pelo próprio vírus, né? Diferente do chikungunya, né? Aqui para nossa região, a nossa maior preocupação justamente é o chikungunya, né? Que ainda não circulou. Dessas outras arboviroses, a única que ainda não circulou de uma forma importante. E ela, sim, né, em torno de uns 30% dos casos, né, desenvolvem sintomas articulares tão graves, né, muitas vezes parecem até com uma própria artrite reumatoide, né, que é uma situação que às vezes pode até ter deformidade nas articulações, principalmente das mãos, né. Então, e dores que podem durar até 2 anos, ou eventualmente parece que durante a vida inteira. Né? Então, isso, sem dúvida alguma, não vai levar, como parece que a princípio é uma coisa que pode mudar, né? Ao contrário da dengue, que muitas vezes, em algumas situações, levam a óbito, né? A chikungunya parece que não tem uma letalidade, não leva tantos casos graves e óbitos. Porém, a quantidade de pessoas que vão ficar com sequela e vão precisar de reabilitação, de reumatologista, de outros serviços, é muito grande. Então o impacto em saúde pública ele é diferente, mas do ponto geral, ele é muito sério, tanto quanto da dengue, quanto da própria zika, quanto da febre amarela, né? Então por isso que a gente tem essa preocupação muito grande com relação ao chikungunya. É verdade. Excelentes os seus esclarecimentos, doutor Daniel Araújo. Um prazer tê-lo aqui, quero poder recebê-lo mais vezes. E para encerrar, qual é a sua consideração final? Pessoal vacinar, tomar cuidado, qual é a sua conclusão? Ótimo. Eu estou acompanhando a situação, né, dessas regiões recentemente consideradas como de risco, mais de longe, mas o que a gente consegue perceber, talvez até por essa maior distância, é que realmente é uma situação bastante importante, né, que merece realmente uma avaliação cuidadosa, né, que realmente a situação ela tem um risco elevado, porém as ações, né, que estão necessárias estão sendo tomadas, né. Acho que as pessoas devem ficar tranquilas, né, e seguir as orientações dos serviços técnicos de saúde. Acho que é isso que precisa ficar bem esclarecido. Os riscos estão sendo medidos e as ações necessárias para o controle estão sendo feitas, estão sendo tomadas, então não há necessidade alguma para pânico nem de outras situações desesperadas. Eu acho que as pessoas devem se acalmar. Tudo tende, com o avançar da cobertura vacinal, que as situações voltem a se acalmar naturalmente, né? Vão diminuir os casos humanos, né? E a doença vai ser controlada de uma forma tranquila. O que as pessoas precisam fazer é a sua parte também para evitar o risco maior agora, que a gente não quer que isso aconteça, que é a urbanização da doença. Então, as pessoas devem procurar a vacina com calma e, principalmente, evitar os criadouros do vírus do mosquito Aedes aegypti, porque é ele que faz a transmissão urbana da doença. Então, acho que agora é fundamental as pessoas utilizar essa situação para se conscientizarem que não podem deixar criadouros do mosquito Aedes aegypti nas suas residências, no seu bairro, né, nas localidades onde elas frequentam. Acho que isso é o fundamental nesse momento. Acho que isso que a gente poderia terminar.
Verdade. A gente está encerrando, eu vou até pedir licença para o pessoal da rádio para fazer mais 2 perguntas muito importantes. Claro. A Fundação Oswaldo Cruz está fazendo testes e parece que tem uma vacina nova que está para surgir. Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho sobre isso e também se é perigoso tomar a vacina, porque é uma pergunta que está aqui todo mundo fazendo. A vacina da febre amarela, você está dizendo ou não? Olha, eu realmente não estou acompanhando para poder te orientar adequadamente com relação a essa vacina da Fiocruz. Porque realmente a Fiocruz, ela produz, né, a vacina clássica, que é essa que a gente conhece. Ela, inclusive, serve como referência para boa parte do mundo. Nós somos o maior produtor mundial da vacina da febre amarela, né? Então, todo esse apoio que foi feito. O ouvinte diz aqui, a Camila, que é a Fiocruz de Pernambuco, né, que está tentando fazer. Por que a necessidade de fazer uma nova vacina, doutor? Eu acredito que com o controle da doença, né, com o avançar do controle da doença, né, diminuindo muito o risco, né, eventual para ela, talvez similar ao que aconteceu com a vacina da polio, né, que a vacina da polio a gente eliminou a poliomielite e a gente estava tendo mais casos de reação adversa à vacina do que o risco de ter a própria doença. Então foi modificada a vacina oral para a vacina injetável, que é a vacina da Salk. Então hoje a polio oral ela é só utilizada a partir da 3ª dose. As 2 primeiras doses da vacina da polio ela é feita injetável. Por quê? A vacina injetável não é de vírus vivo atenuado, ela é de partículas do vírus. Então ela não leva a efeitos adversos graves. Talvez numa situação que a gente possa evoluir mais futuramente, a gente tenha uma vacina que não é viva atenuada, uma vacina só com partícula viral e que tem uma efetividade boa. Por quê? A vacina viva atenuada são as que têm a melhor efetividade. A proteção dela leva assim, a proteções muito boas, né? E durante muito tempo. E talvez com uma vacina que não seja viva atenuada, né, com partículas do vírus, ela terá que ser de uma boa efetividade e talvez tenha que ser reaplicada mais vezes. Mas é uma opção, considerando que vai diminuir o risco eventual, que já é raro, mas vai diminuir mais ainda o risco eventual de algum efeito adverso. Eu acredito que seja assim. Eu realmente confesso que não tenho atualizado o meu conhecimento com relação a esse estudo da Fiocruz, que deve ser bastante interessante, mas infelizmente eu não vou poder te ajudar, né, trazendo informações mais detalhadas sobre ele. Tá certo, não tem problema. Já o que foi falado aqui, acho que foi suficiente. É importante se vacinar, tomar cuidado, cuidar da família, evitar os criadouros do mosquito, que é o principal, pessoal. E vacinar, que também é importante, quem estiver na área de risco. E atenção, não é o macaco o causador da febre amarela. É muito importante para evitar as mortes que vêm acontecendo. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para super agradecer essa presença tão amável do Dr. Daniel Araújo, infectologista, grande querido, que nos esclareceu nessa 1 hora coisas tão importantes. Muito obrigada, doutor, que o senhor tenha um excelente fim de semana e uma semana abençoada, tá bom? Ótimo, Beth, eu que agradeço mesmo, foi ótima essa oportunidade. Estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Tá bom, então, eu agradeço, muito obrildada. Queridos ouvintes, até a semana que vem, 12:00 em pontinho, com mais um programa de Ao Céu Pro Saúde, sempre com vocês. Zildete Montiel se despede, desejando a você um excelente fim de semana e uma semana maravilhosa. Um grande beijo, até lá, pessoal. Viu na Showtime. Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.